Olá, alunos! Estamos aqui para uma aula ao vivo de raciocínio lógico. Eu sou o professor especialista Matheus e vamos dar seguimento. Bom, antes de tudo, vou me apresentar. Meu nome é Matheus Felipe da Silva Lima, eu sou bacharelado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal do Paraná e especialista em Gestão Financeira e Educação 5.0, ambos pela Unifatesc. O conteúdo da nossa aula vai tratar sobre proposições, valores lógicos, conectivos lógicos, e também vamos trabalhar com tabela-verdade, árvore binominal, conectivos proposicionais, proposição composta e vamos finalizar usando a árvore de refutação. Vamos falar um pouco sobre as proposições. Vamos começar pelas proposições simples. Proposições simples, representadas por letras minúsculas, P, Q, R, S, assim por diante. As proposições simples, ou componentes, são aquelas que não são compostas por nenhuma outra proposição. Ou seja, é uma proposição isolada. Temos aqui um exemplo. Pedro é astronauta. Não tem nenhuma outra proposição junto. O número 9 é um cubo perfeito. Proposição isolada. João é estudante. Mais uma vez, uma única proposição. Vamos falar sobre as compostas agora. As proposições compostas são representadas por letras maiúsculas, como vocês podem ver no slide. P, Q, R, tudo maiúsculo. Já as proposições compostas ou moleculares são formadas por duas ou mais proposições simples. Vamos fazer uma análise aqui nos exemplos no slide. Aristóteles é filósofo e matemático. Podemos dividir a proposição P em duas proposições simples. Aristóteles é filósofo e Aristóteles é matemático. Mesma coisa da proposição abaixo. Pedro é astronauta e João é estudante. Mais uma vez, podendo ser dividido em duas proposições simples. Pedro é astronauta, João é estudante. Se Pedro é astronauta, então é feliz. Mais uma vez, duas proposições. Pedro é astronauta e Pedro é feliz. Vamos falar um pouco sobre os valores lógicos. Quando a proposição é uma sentença declarativa que pode assumir um de dois valores lógicos, verdadeiro ou falsidade, falso. Temos aqui 4 exemplos na tela. Exemplo 1. O gato tem pelos. É uma proposição verdadeira. Pi é aproximadamente 3,14. É uma proposição e é verdadeira. A capital do Brasil é São Paulo. É uma proposição, porém, nós sabemos que a capital do Brasil não é São Paulo. Portanto, tem um valor lógico falso. A ao cubo mais B ao cubo igual C ao cubo. Mais uma vez, uma proposição de valor lógico falso. Vamos falar sobre os conectivos proposicionais. Vocês podem ver aqui na tabela que tem o conectivo e sua representação por palavras ou letras na tabela da esquerda. No meio, nós temos a sua representação simbólica, enquanto na coluna da direita, nós temos o seu nome lógico. Temos aqui o E, representado pelo chapéu, que é uma conjunção. O OU, que é representado pela letra V. O OU exclusivo, que é representado por um V sublinhado. C, então, uma seta. C e somente C, uma seta dupla. Não, que é representado pelo símbolo tio. Implica uma seta com os dois riscos. Para todo, uma ao contrário. E existe pelo menos um E ao contrário. Voltando um pouco no slide das proposições compostas, podemos ver esses conectivos. Aristóteles é filósofo, Aristóteles é matemático, juntos pelo conectivo E. Se Pedro é astronauta, então é feliz. Percebem? Ó. Se, então, implicação, bicondicional. Se Pedro é astronauta, então é feliz.
Fazendo um paralelo, temos a eletrônica digital, onde também temos os valores lógicos. O valor, temos aqui o conectivo não, que ele nega tudo a declaração. Por exemplo, se a declaração é 0, ele nega a declaração virar 1. Onde temos aqui a porta E. 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. É a mesma coisa que relacionando com E. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Agora temos o OU. 0 com 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1. 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 1. No OU, apenas uma proposição verdadeira tá ok. Agora vamos dar exemplos sobre os conectivos. Maria foi ao balé e Josefina foi ao cinema. Simbolicamente, temos a proposição P, que é Maria foi ao balé, Josefina foi ao cinema, é a nossa proposição Q. Ambos unidos pelo símbolo de E. E. Jorge é matemático ou físico. Perceba que, nesse caso, apenas uma informação verdadeira já basta. Jorge é matemático ou Jorge é físico. Mas Jorge pode tanto ser matemático quanto ser físico. O que ele não pode ser nenhum nem outro. Simbolicamente, temos que Jorge é matemático pela proposição que, Jorge é físico pela proposição que. O Jorge é matemático ou físico, unidos pela proposição ou. Agora vamos falar sobre a negação. Pedro não foi pago dentro do prazo. Qual é a proposição P? Pedro foi pago dentro do prazo. Mas estamos fazendo uma negação com o símbolo do tio. Pedro não foi pago dentro do prazo. Ou, simbolicamente, podemos dizer não P. Vamos falar sobre a tabela verdade. De acordo com Alencar Filho, para determinar o valor lógico de uma proposição composta, é necessário conhecer o valor lógico das proposições componentes, e que, por sua vez, é baseado no seguinte princípio de bivalência. Assim sendo, com base no princípio do terceiro excluído, ou seja, é possível atribuir um valor lógico e nunca um terceiro valor ou objeto para determinada posição simples. É possível obter os arranjos binários. Lembra um pouco atrás que eu falei sobre eletrônica digital, binários? Temos aqui 1 e 0. Falando sobre as proposições lógicas verdadeiro e falso, é a mesma coisa, só temos dois valores, V ou F. Onde temos aqui a bivalência. Temos uma proposição P, uma proposição Q e uma proposição R. Preenchendo a nossa tabela verdade, nós temos que cada proposição deriva em dois valores. P deriva em 2, Q deriva em 2, e R, claro, finaliza ali. Então não precisa derivar esse valor. Aí, fazendo o preenchimento da tabela verdade, nós temos P, Q e R. Aí a gente começa verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí, na segunda proposição, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E, enfim, finalizando com P, verdadeiro, uma seguida com 4, e F também uma seguida com 4. Assim, tendo todas as combinações possíveis para a declaração da sua bivalência. Mais um paralelo com a eletrônica digital, temos aqui a tabela verdade, onde temos o preenchimento 0101, 0011. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sim, só para dar mostrar uma aplicação da lógica em si. Vamos falar sobre os conectivos proposicionais da tabela verdade. Como verificamos o valor lógico de uma proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, dessa forma, seguimos o critério com base nas classificações dos conectivos proposicionais para construir as respectivas tabelas verdades.
Vamos dar um exemplo de conjunção. Conjunção é, olha o chapeuzinho, e a neve é branca, proposição P, 3 é igual a 3,1459. A nossa proposição composta, a neve é branca e π igual a 3,14. Fazendo o preenchimento da nossa tabela verdade, vamos focar somente aqui, nesses dois primeiros elementos. Temos P e Q. A gente começa preenchendo com Q. VF, VF, aí P. VV, FF. Agora temos P e Q. Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro com falso, dá falso. Falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, também dá falso. Então, nós temos um caso onde só uma vez em 4 essa proposição é verdade. E aqui é só a representação simbólica. O valor lógico de P e Q é igual ao valor lógico de P e o valor lógico de Q. Agora uma disjunção. Disjunção é ou. Gustavo é engenheiro. Gustavo gosta de café. Nossa proposição composta. Gustavo é engenheiro ou gosta de café. Mais uma vez, focando inicialmente no preenchimento da tabela. Gostar de café. VF, VF, Gustavo é engenheiro. VV, FF. Perceba que nesse caso ele pode ser um, outro ou os dois. Gustavo é engenheiro e Gustavo gosta de café. Verdadeiro. Gustavo é engenheiro, mas não gosta de café. Verdadeiro também. Gustavo não é engenheiro, mas gosta de café. Verdadeiro. Gustavo não é engenheiro, nem gosta de café. Temos uma proposição falsa. Temos aqui que o valor lógico de P ou Q é igual ao valor lógico de P ou o valor lógico de Q. Uma negação bem simples, proposição simples. Pedro foi pago dentro do prazo. Negação de P. Pedro não foi pago dentro do prazo. Pedro foi pago, verdadeiro, negação, F. Portanto, o valor lógico de não P é o não valor lógico de P. Aqui temos uma tabela dos conectivos proposicionais de P e Q com os conectivos e, ou exclusivo, P então Q, se P então Q, não P e não Q. Vamos pegar mais um exemplo, agora com 3 proposições. Quem não comparece no dia da eleição e não justifica a falta, paga uma multa de aproximadamente R$ 3,50. Nesse exemplo, temos 3 proposições. Quem comparece no dia da eleição, justifica a falta, paga a multa de aproximadamente R$ 3,50. Reparem, o conectivo diz o seguinte: quem não comparece, não P, e, conectivo lógico de E, não justifica a falta, não Q, então paga a multa de R$ 3,50. Então, R. E nós temos aqui a tabela verdade dessa proposição, onde temos P, Q e L com seus respectivos valores, não P, não Q, não P e não Q, então R, onde apenas esse caso aqui é verdadeiro, onde P e Q são falsos para serem negados e R é verdadeiro. Agora vamos ao teorema da dedução. Podemos determinar que o argumento base é válido se o conjunto das fórmulas que representam as premissas implicar, logicamente, a fórmula que corresponde à conclusão. Portanto, um argumento representa o conjunto de N proposições ou fórmulas, sendo que é uma consequência. O que podemos dizer? Que quando nós temos um conectivo de várias proposições, chega um momento que não é bom fazer tabela verdade. Como vocês podem ver, quando eu mexi com 3 proposições, eu já tive 8 combinações diferentes. Imagina isso para 4, 5 proposições. É de ordem de 2 elevado a n. Então, para facilitar,
nós usamos o teorema da dedução, onde as premissas são notadas como PI, na qual I tem valor 1, 2, 3 até n-1, ou seja, proposição 1, proposição 2, proposição 3 até n-1, sendo equivalente a proposição 1 e proposição 2 e a proposição 3 até a proposição n-1, então, para chegar na nossa conclusão. Um exemplo do teorema da dedução. Se tivesse tempo, iria ao teatro. Se fosse ao teatro, me encontraria com Juliette. Não tenho tempo, portanto, não me encontrarei com Juliette. Nessa aqui, nós temos 3 premissas, 3 proposições. Ter tempo, ir ao teatro e se encontrar com a Juliette. Perceba, se tivesse tempo, iria ao teatro. Ou seja, temos que P, então Q. Se fosse ao teatro, me encontraria com Juliette. Portanto, temos que Q, então R. Isso quer dizer que P, então R. Não P, não R. Essa é a nossa conclusão. Vamos falar sobre a árvore de refutação. A árvore de refutação é um método indireto para verificar a validade ou invalidade de um determinado argumento, ou determinar se alguma fórmula é consequência lógica ou não de algum conjunto de fórmulas. Os ramos da árvore são desenvolvidos até que em cada ramificação reste apenas uma proposição simples ou a negação de uma proposição simples. Ao desenvolver a árvore, é recomendado o uso de regras que não resultem em ramificação, e na sequência aplicar as regras que se ramificam. Por sua vez, uma ramificação da árvore de refutação será fechada quando for composto pela proposição e sua negação. Temos aqui as regras da árvore de refutação. Quando você vê uma proposição P e Q, você deve fazer essas derivações. Deriva P, deriva Q. P ou Q, você abre. P então Q, não P, não Q. E assim por diante. Se quiserem, dê uma pausa, tirar um print da tela, fiquem à vontade. Bom, agora vamos a um exemplo da árvore de refutação. Nós temos aqui a seguinte proposição. P e Q, P e R, então não S, T então R, Q então T, não S. O primeiro passo é colocar as proposições uma em cima da outra. Temos aqui P então Q, P então Q não S, assim por diante até finalizarmos em não S. O primeiro passo é negar a conclusão. Temos assim, não S, não S, que vem a ser o próprio S. O segundo passo é fazer a derivação. Eu comecei derivando a primeira. P então Q, voltando à regra, P, Q. Ramificou P, ramificou P. Aí a gente faz a dupla negação de S, onde S é derivado em não Q, não T. Mas percebam que nós temos o não Q e aqui o Q, ou seja, proposição, contradição. Então, esse ramo aqui da nossa esquerda, nós não mexemos mais. Para você que está vendo o slide, à esquerda. Então, temos aqui a derivação de T, onde T é derivado pela regra da condicional não T e R, onde, mais uma vez, temos não T e T. Portanto, paramos a ramificação. E agora nós temos a derivação do R, que é não P e R, não S. Mais uma vez, não S e S aqui. Portanto, esse ramo parou de ser derivado, nos restando apenas com não P e R para fazer a derivação. Hoje nós temos a derivação em não P, não R, onde não R, temos não R no final da proposição e R aqui. Portanto, paramos de derivar. E não P e P aqui no começo. Portanto, essa é o final da árvore de derivação. Temos aqui as referências do material utilizado nessa aula. Eu agradeço a todos por assistirem até aqui. Muito obrigado e até a próxima.